povo do meu core. Gente, vocês já perceberam que toda vez que eu vou dizer e aí, povo do meu core, eu abro o braço? Não sei o que é, acho que eu tô dando um abraço em vocês, aí eu... E aí, povo do meu core? Mas enfim, gente, hoje eu vim falar sobre um assunto específico que acontece muito comigo. Crise de riso, gente. Eu tenho um problema com crise de riso. Realmente, eu rio só nas horas que eu não posso rir. E eu rio muito. E não é tipo... É tipo... é tipo isso, entendeu? Eu sou muito exagerada. Tem muita gente que tá me assistindo agora, que eu sei, que me conhece muito bem e sabe como são as minhas crises de riso. E eu vou citar aqui várias histórias que já aconteceram comigo. Uma vez eu fui pra diretoria do meu colégio. E aí eu cheguei lá na diretora e eu tava, tipo, tava ficando muito elétrica na sala de aula, conversando muito. Sim, gente, mesmo sendo blogueira, assim, eu também recebo reclamações. Cheguei na sala da diretora. Bom dia, Carolina. Bom dia. Então, eu conversei com alguns dos seus professores e eles me disseram, a maioria reclamou sobre a sua conversa. Então, Carolina, eu gostaria de saber se você acha isso certo. Não, não acho isso certo. Ah, certo, é errado. E por que você continua conversando, filha? Sabe que cada coisa tem o seu momento. Não, em sala de aula não é hora de conversar. Quando a professora dá uma saidinha, assim, pode dizer, ai, amiga, não sei o que, mas não é momento de conversar enquanto a professora está explicando. Então, gente, isso já aconteceu. Realmente, as pessoas acham que isso é uma falta de respeito. Mas, gente, eu tenho um problema com risada. Eu começo a rir do nada. Então, eu posso não estar rindo da sua cara, do que você tá falando, mas eu tô rindo porque a risada sai, entendeu? Então, se algum dia você estiver perto de mim e eu começar a rir do nada, eu não tô rindo de você. Tô rindo porque eu começo a rir do nada mesmo, às vezes. Gente, uma coisa que eu faço com uma amiga minha... que é, toda vez que eu entro no elevador a gente não consegue. Ela também tem crise de riso e eu também. E aí toda vez que a gente entra no elevador juntas, a gente começa a rir, entendeu? Acho que isso já aconteceu muitas vezes e se alguém aqui do meu prédio me assiste e já subiu ou desceu o elevador comigo e com essa amiga minha, sabe que a gente sempre começa a rir. E tipo, eu sempre filmo no Snap, às vezes eu mostro isso no Snap quando ela vem pra cá. E, tipo, não é só uma vez ou outra que a gente ri, não. Se a gente vai junta, a gente vai rir. E se você mora no meu prédio e a gente tá rindo no elevador, não liga, não é de você, não. É porque a gente ri de qualquer coisa mesmo. Outra coisa também que eu tenho certeza que as pessoas que estavam lá estão vendo esse vídeo. Certeza não, mas eu acho que vão estar. Tem um encontro lá no meu colégio. Lá a gente fala um pouquinho sobre coisas religiosas, a gente brinca e a gente dorme no colégio. Tipo, tem vários nomes, os encontros, mas o que eu fiz... E aí, eu tava lá e já era o quê? Meia-noite e a gente tava nesse encontro. E aí lá nesse encontro tem os monitores, que são uma menina e um menino. É dividido em vários grupos pra passar a noite lá. E aí tem grupo chamado Tijolo, tem vários nomes os grupos. E aí, cada grupo tem 2 monitores, que é, como eu disse, a menina e o menino. Porque a menina, a monitora menina, dorme com as meninas, né, claro. E o menino dorme com os meninos. Aí minha monitora, que é um amor, meu monitor também, amo vocês, gente, meu Deus. Tipo assim, 20 minutos tinha uma palestra, digamos assim, uma palestra. E aí, a gente ouvia músicas, a gente fazia muita coisa assim, religiosa. E aí, depois que acabavam essas palestras, nossos monitores iam conversar com a gente fazia tipo um círculo, e a gente ficava conversando o que tinha achado, não sei o quê. E aí era meia-noite, a gente tinha acabado de sair de uma dessas palestras. Não sei porque eu tô botando aspas, mas beleza. E a gente tinha acabado de sair de uma dessas palestras. E aí era meia-noite, eu estava cansada, com sono, e aí tava lá meus monitores falando. E tipo, os monitores não são adultos, tá? Eles têm o quê? Os meus monitores eu acho que tinham 16 anos. 16, eu acho que é 16, não sei. Mas enfim. E aí eles estavam lá falando, meus monitores, e os meus monitores eram muito da resenha, gente.
Um beijo. Eles estão assistindo, eu acho, que vergonha. E aí teve uma hora que eles estavam lá falando sobre essa palestra e eu tava morrendo de sono, já tava bêbada, cansada. E quando eu fico com sono, eu fico meio besta, digamos assim, que eu fico lesada. E aí, do nada, me dá aquela vontade de rir. Aí meu monitor falando e eu comecei a rir. E tipo, a gente tava falando sobre coisas religiosas. Não coisas religiosas, mas sobre o que a gente tinha visto nessa palestra, que era falando sobre religião. E aí eu comecei a rir, gente. Ri muito, 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 muito. E aí, tipo, eu não conseguia parar de rir. E os meus monitores estavam rindo, meu grupo tava rindo, tava todo mundo rindo. E aí eu caí no chão. Tipo, eu tava sentada, mas aí eu caí no chão porque eu não me aguentei. Aí meu monitor disse, levanta, Carol, e ficou todo mundo rindo da minha cara e eu não conseguia parar de rir e eu não sabia do que eu tava rindo. Aí eu peguei e me levantei, ainda rindo, e aí eu caí no chão. Tipo, eu tava rindo muito, e aí eu caí no chão e o meu monitor foi me pegar, tipo, me levantar, me puxar pra cima, aí, tipo... Gente, foi um bagaceiro, eu não conseguia parar de rir. E aí, tanto que nisso, a gente fez, tipo, um apelido pra mim. Porque foi assim, no outro dia, eu não tinha lembrado muito bem o que tinha acontecido no outro dia. Aí, o meu monitor pegou e disse, nossa, Carol, ontem à noite tu tava parecendo uma ambulância. Mas aí, ele tinha me dito, naquela noite, que eu tava parecendo uma ambulância. De noite, nessa hora que eu tava rindo muito, ele disse assim, mulher, tu tá rindo igual a uma ambulância, tá parecendo que tava assim, bem alto. E tipo, eu tava rindo muito alto e não conseguia parar, e ria. E aí, eles, nossa, mulher, tá parecendo uma ambulância. Aí eu peguei e disse assim, uma ambulância, aí foi que eu comecei a rir mais, porque eu disse ambulância. Porque eu tava com sono, tava ficando doida já. E aí eu comecei ambulância, aí meu apelido virou ambulância. E aí a gente criou pro nosso grupo a hashtag chamar ambulância. Enfim. E a ambulância era eu. Que ótimo, então me chama. Porque, gente, eu rio muito alto, sério mesmo. E eu não, quando me dá uma crise de riso, eu não consigo parar de rir. E aí, às vezes, isso é muito ruim, porque, né, a gente quer parar de rir, mas a gente não consegue. Mas, enfim, eu só queria falar um pouquinho sobre crise de riso, porque eu sei que muita gente também tem. E, nossa, gente, minha crise de riso é da pesada, sério. Vocês deviam presenciar uma crise de riso minha, que vocês iriam ficar... Meu Deus. Sem palavras. Mas, enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, clica no gostei. Se inscreve aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, comenta, compartilha isso. Beijão, tchau!